É. É. Não. Não, e fez bem, porque o doutor falou tudo. Às vezes paga para alguém fazer e se vende uma coisa que não é, né? Então fez bem. Fez bem, fez bem. E outra coisa, doutor, o doutor acaba queira, não queira, usa como fábrica de estudo, né? É uma forma de se manter atualizado, é legal, tá certíssimo. Eu faço a mesma coisa, viu? Eu faço a mesma coisa. Ai, parabéns, viu? Ganhou um amigo aqui. Precisar de mim, estou sempre à disposição para te ajudar, viu? Quando aparecer alguma situação que o doutor precise de apoio, pode contar comigo para dividir a responsabilidade, tá? É. Eu gostei que o doutor é muito meu estilo. Nós somos, doutor, muito prático. Na vida real, né? Existe aquele mundo de Bob lá da graduação, tudo é habeas corpus, mandado de segurança. Na prática a gente descobre que não resolve nada, né? Então, às vezes um outro caminho mais barato e que resolve o problema, né? É. Faz o quê? Uns 2 anos, doutor? Passa rápido, né? É. Legal. Boa pergunta do doutor. Na verdade, a gente lembra do uso capião sempre como forma de regularizar imóvel, né? Mas a gente precisa lembrar que dá para usar como matéria de defesa, súmula 237, e também muita construtora, incorporadora, e eu faço isso aqui no escritório, eles usam para unificar várias matrículas. Antes de atender o doutor, está atendendo um casal de construtores aqui, né? E qual foi o projeto? Eles fizeram a unificação, entreguei pronto. Na verdade, nós ganhamos a ação, eram 12 matrículas e nós transformamos em uma só. E como que a gente fez isso? Através do capião. Porque se fosse fazer retificação diária, o cartório negou no primeiro momento. Fora isso, o que aconteceu também? A gente tentou através de REURB, também não deu certo. Então fomos atrás do uso capião e deu certo. Ganhou o uso capião e unificou as matrículas, entendeu? Então as matrículas podem ser unificadas e não é só 2, 3, não tem uma quantidade mínima, né? Pode ser unificada através de uso capião, sim. Foi uma ótima ideia do doutor. Na verdade, a grande diferença que a gente tem que pensar de fato em fazer uma topografia. Ou seja, o uso capião judicial e o extrajudicial, nós usamos uma planta mineral descritiva, é obrigatório.
No uso capião no cartório é obrigatório e atualizado, né? No judicial, você pode juntar um simples croquis. E aí, no judicial, né, normalmente que a gente usa um simples croquis, até para economizar, basta. Mas nesse tipo de uso capião que o doutor vai fazer, não tem jeito. O cliente vai ter que arcar com uma planta numeral descritivo, né, os parentes, nova, né? Por que nova? Porque vai ter que fazer a unificação das matrículas, entendeu, doutor? Agora, além da planta em memorial descritivo, né, apresentado já de uma forma que unifica a área, é importante também no contexto, né, nos fatos, falar isso, né? Excelência, vem informar que nesse uso capião requer a regularização do imóvel, forma originária, mas também para unificar as 4 matrículas. E aí é um segredo, né, que tem pedir isso, mencionar isso dentro dos fatos, e no pedido também, o doutor tem que se atentar a isso, né? Deixar claro, excelência, requer a abertura de uma nova matrícula, pois esse uso capião, ele também tem o objetivo de unificar 4 matrículas, 2 matrículas. É importante deixar bem claro e bem especificado isso nos pedidos, doutor, ou no pedido, né? Até se for necessário despachar com o juiz algo nesse sentido, porque você pega um juiz ou um cartório ruim, ele fica insistindo em não fazer isso, né? Tem muito cartório que eles aplicam o princípio da conservação das matrículas. Muitos cartórios eles acabam eles dizem, né, que uma matrícula gera gasto, gera despesa. Então seria o último caso abrir uma matrícula nova, mas nesse tipo de uso capião que o doutor precisa fazer, não tem conversa, né? Precisa de uma matrícula nova. Por que precisa de uma matrícula nova? Porque é para unificar, senão vai dar confusão, né? Então o grande segredo aí é pedir uma matrícula nova e a verbação nas matrículas anteriores pedindo o cancelamento delas, viu, doutor? O cancelamento. Em regra, cancela, mas para evitar a dor de cabeça futura, requer a abertura de uma matrícula nova, unificando as 2 matrículas e que seja feita pelo cartório a averbação nas matrículas anteriores de cancelamento. Ou seja, vai averbar para cancelar. Para evitar dupla venda, fraude amanhã, sabe, doutor? Mas você sabe, doutor, que às vezes a gente, claro, né, a gente fala, é um negócio que vai acontecer naturalmente, mas o judiciário não dá para confiar, né? Às vezes uma ação de missão de posse, que é uma petitória, pelo fato de aparecer posse, tem juíza que confunde com possessório e marca de forma absurda a audiência de justificativa, né, atrasando o processo, conduzindo o processo, uma petitória como se fosse uma possessória. Lidar com cartório, com poder judiciário, né, seja juiz, é difícil, então não dá para a gente presumir não, que eles vão acertar, porque eles acabam errando, né? Então, acho que nesse caso, esse uso capião que o doutor vai fazer foi muito bem pensado, parabéns, o doutor é muito inteligente, a estratégia é perfeita, gasta menos, resolve o problema, mas nós temos alguns detalhes, né? Talvez o doutor possa até, uma dica muito boa, é abrir uma preliminar. Abre uma preliminar nessa peça, antes dos fatos, e deixa claro que esse uso capião tem o objetivo de unificar a matrícula. Sabe o que o doutor pode fazer? O título seria preliminar. Não sei se vai pedir justiça gratuita, mas se fosse a primeira preliminar, justiça gratuita.
2, né? Prioridade processual. Mas nesse caso, vale a pena o doutor pedir preliminar, seja a 3, seja a primeira, vício registral. Forma originária para sanar vício registral. Esse seria o título, né? Forma originária para sanar vícios registrais, ou vício registral. Porque esse uso capião que o doutor vai usar, ele tem essa função, sanar o vício registral, né? E aí, nesse tópico, sabe o que o doutor pode fazer? Desculpa cortar o doutor, perdão. Mas nesse tópico, o doutor pode também, isso seria legal, falar do vício registral, que esse uso capião tem esse objetivo, mas o doutor também deixa claro que esse uso capião é notório, que é direito do autor, dos autores, que caso não seja procedente a ação, que fica pré-questionado para efeitos recursais, recurso especial extraordinário. Ou seja, o doutor já aproveita esse tópico do vício registral para pré-questionar esse uso capião, entendeu? Qual. Não vai, não vai não. Na verdade, a abertura de matrícula nova é o que todo cartório deveria fazer, mas tem cartório que é dose, né? Eles aplicam o princípio da conservação das matrículas e não fazem. É onde você pega uma matrícula com 6, 7 folhas, né? Só que na verdade tudo aquilo é lixo, né? Sujeira, né? Porque o que vale é da sentença para frente, é a forma originária. Então o mundo ideal seria o cartório já abrir a matrícula, mas eles não fazem por querer aplicar o princípio da conservação, mostrar ego, poder, né? Agora, nesse caso, não vai atrapalhar o doutor, não. Nas outras usos capiões não tem nada diferente de se abrir ou não, né? E nada impede também, se o doutor achar isso importante, peticionar, né? Lá na frente, excelência, requer aditar a inicial para que seja feita a abertura de uma nova matrícula, para evitar fraude e outras situações que possam ocorrer, alguma coisa nesse sentido, sabe, doutor? Agora, essa unificação da matrícula, o doutor já até se adiantou, já tem até topografia. Poxa vida. Ah, legal. O doutor já está pensando em pedir a averbação premonitória, né? É claro. É. E outra averbação premonitória, pensou bem, porque se for de fato a leilão, quer queira, quer não queira, ela desmotiva, né? As pessoas, os investidores, na verdade, quando aparece a averbação na matrícula, eles correm, né? É, é.
Não, o sentido está errado, sim. O sentido está certo, sim, doutor. A estratégia está correta. É, eu sempre falo, né? As suas ações no direito imobiliário elas são traiçoeiras. Eu não sei se no direito criminal elas são assim, né? Mas no direito imobiliário elas são traiçoeiras. Um exemplo, você faz a indicação compulsória. Poxa, se o cliente tem os requisitos do uso capião, faz uso capião, porque é forma ordinária, a indicação às vezes você não consegue registrar. Aprendemos na faculdade, é reivindicatória, ou melhor, é ação reintegração de posse, mas se o cliente tem a propriedade, nós vamos trabalhar com a ação reivindicatória, ou seja, uma ação mais segura, né? Uma ação que se discute a propriedade e não a posse. Então o direito imobiliário é muito traiçoeiro, eu falo, porque tem várias ações para o mesmo problema e se você não tomar cuidado, você usa a ação errada, né? Mas nesse caso não, o doutor está certo, a estratégia está certa. É. Eles são autores? São os autores, né? São os autores. Na verdade, o uso capião ele é de consórcio necessário. Então, casou, eu brinco com o pessoal, mas é verdade, casou, vai aparecer na ação. Agora tem uma saída também, né? Tem uma saída inteligente. O que o doutor pode fazer se não colocou, né, o marido, a esposa no polo da ação? Pode pedir para assinar uma declaração de ciência do processo, já existe o número do processo, já protocolou, dizendo que não tem interesse na ação. É uma saída boa, uma saída inteligente, viu, doutor? É. Você sabe que a gente tem algumas decisões do Supremo mesmo. O Supremo diz o quê? Que a posse para os campeão, a posse qualificada, ela pode ser direta, indireta ou alternada. Então, a gente tinha muito isso em mente, né? Para fazer os campeão tem que ter a posse direta, morar, ter comércio. Hoje não, hoje o Supremo já se manifestou que a posse pode ser direta ou indireta. Você pode alugar, você pode emprestar. Então, hoje, atualmente, se o doutor juntar um contrato de comodato ou juntar no uso capião um contrato de locação, né, onde eu sou locador e não inquilino, né, isso ajuda a ganhar a ação. Por quê? Porque prova o ônibus domini. Se alguém paga aluguel para mim ou alguém aceita, né, eu emprestar um imóvel, entende que eu tenho ônibus domini, que eu sou proprietário, tenho alma de dono. Então mais ajuda do que atrapalha. Hoje ajuda, não atrapalha, né? Então seria interessante. Declarações também, pode fazer declaração de ciência, não precisa ser vizinho, não precisa ter o mesmo sobrenome, não, pode ser sobrenomes diferentes, não precisa ser necessariamente vizinhos, podem ser aí pessoas com sobrenomes diferentes. Daria para fazer a juntada dessas declarações, e aí essa declaração funciona assim, declaração de ciência. Eu declaro para todos os fins de direito, eu, nome completo RG CPF, declaro para todos os fins de direito que fulano e fulana, fulanos, né, tem a posse mais pacífica há tanto tempo. Ou seja, cairia como uma luva, hein?
Agora, doutor, uma dica importante é a questão do litisconsórcio necessário, dá para consertar, faz essas declarações, né? Declaração de ciência, eu declaro para todos os fins de direito que não tem interesse na ação de usucapião. E junta, pronto, já evita o litisconsórcio necessário, né? É, é, na verdade, é sui generis, eu diria que sui generis, eu defendo isso no meu livro. É uma ação declaratória, porém com o pé no direito imobiliário. Então, por isso você tem o litisconsórcio necessário. Os juízes entendem que sim. Na minha opinião, não tinha nem que ter litisconsórcio necessário, né? Mas, de fato, eles entendem que sim. Agora, dentro do doutor vai fazer, o mais difícil o doutor tem, que é a topografia, né? Já está, na verdade, unificando as áreas, né? Que legal. E isso normalmente é o que a gente não tem. Eu estou com um caso aqui no escritório que essa topografia para unificar cobraram 15 mil. E o cliente não quer gastar, os clientes, né? Eles, né? A família. E é difícil, porque não tem jeito. Não dá para trabalhar nesse tipo de uso capião com uma topografia desatualizada, né? É. É. Agora, algo que o doutor pode usar, tem uma jurisprudência boa, né? Ela é nova, que é a posse complementar ou suplementar. Eu acho que nesse uso capião valeria a pena incluir. Ou seja, o tempo que demorar o uso capião não é perdido, é complementado, é somado, né? Acho que valeria a pena o doutor usar. Ah, tá, já fez. Ah, já tem esse documento, então. Já tem. Em relação aos pressupostos, o doutor tá bem, né? A posse, como que o doutor vai provar a posse? Como que o doutor está pretendendo fazer para provar a posse? Seria interessante fazer uso de fotos, imagens, essas declarações que o doutor falou, seria muito legal fazer, né? Nesse tipo de ação, vale a pena o doutor pedir o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento. Porque normalmente não tem, o uso capião não tem audiência, né? É muito difícil ter. Mas se o juiz entender que as provas documentais estão fracas, são rasas, ele na verdade, ele costuma marcar, né? Atender esse pedido. E tem juiz que não, tem juiz que é relaxado, não marca e julga improcedente. Então, na dúvida, pede. Só tem audiência no processo do capião quando nós temos litígio, né, oposição ou a própria parte pede. E vale a pena pedir, doutor, vale a pena pedir sim. É.
Agora, a posse, então, nós pensamos nas declarações, né? Fotos, imagens, tem recibo, nota fiscal, alguma coisa assim ou não? Matrícula de alguém? Também não. Matrícula escolar? É, é uma baita prova. Outra prova que é muito legal também, quando a gente tem, é o título de eleitor, né? Quando você tem um endereço, você dá um endereço eleitoral, também é uma prova muito legal, do SUS também, às vezes cadastros, Mercado Livre, entregas, né? E essa ação vai ter quantas pessoas no polo, doutor? Ah, a gente sabe que o direito aceita qualquer distribuição de peça, mas ter sucesso nessa demanda, não. Não porque o doutor está fazendo um caminho que é a regularização de forma originária, né? Está fugindo da regularização derivada. Então, em regra, mesmo que faça uma ação nesse sentido, não vai conseguir sucesso não, viu, doutor? Agora, valeria a pena também o doutor deixar muito claro isso na peça, que é uma forma originária, que optou-se em fazer esse tipo de regularização, pela celeridade, por ser o único meio para regularizar esse imóvel. Deixar bem claro que tem outros meios, né? Porque também, pelo que o doutor está falando aqui, não existe outro meio, né? Não é caso de REURB, não é caso de uso capital extrajudicial, porque é um caso que tem que ser feito judicial pela segurança, pela imposição, por questões polêmicas, por ser um polo ativo com mais pessoas também. Agora, não tem outro meio. Uma ação de adjudicação compulsória também não regularizaria esse imóvel, né? Então, deixar claro que, talvez de forma leve, né, deixar claro que realmente é o único meio para regularizar esse imóvel.